Alô, queridos, esse é um vídeo atualizado de dicas para você mitar na rodada 5 do Cartola FC 2024. Bom, de última hora, 3 jogos, 6 times fora da rodada, o que dificulta muito a nossa escalação. Uma tendência de times parecidos e a questão da valorização. O que é que a gente faz agora? Bom, tá complicado, muita gente perdeu cartoletas e nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre valorização. Vou escalar um time atualizado já sem esses 6 times. Então é isso, é só o começo. Fica comigo até o final, não muda de canal. Eu sou o Glauber Arruda, Bom de Bola, vou te ajudar a mitar na rodada. Tá só começando, vem. Antes de começar as dicas, eu agradeço a você, meu muito obrigado de coração por estar sempre aqui conosco, contribuindo com o crescimento do nosso canal. Minha gratidão, Deus abençoe você, sua vida e sua família, muito obrigado. Ó, meta de 1000 likes nesse vídeo aqui também e agradecer, ultrapassamos a meta do último vídeo, vocês sempre comigo aqui nos ajudando a bater as metas dos likes, o que é muito importante, contribuindo para o canal continuar crescendo. Conto contigo, meta de 1000 likes. E se inscreva aqui no canal também para não perder nenhum conteúdo. O YouTube vai te notificar todo o conteúdo, toda semana vídeos e dicas para te ajudar a analisar melhor o futebol, se divertir, brigar no topo das ligas e também ser lucrativo com fantasy games e apostas esportivas, tudo sobre o futebol. Então é isso, se inscreva gratuitamente, ativa todas as notificações para não perder conteúdo aqui do Bom de Bola. Antes das dicas, me siga no Instagram para não perder conteúdo, o Bom de Bola, bem tranquilo, o link tá na descrição, corre lá no Instagram e me acompanha, conteúdo diário de futebol, descontraído, com informações, notícias e a escalação do nosso time aberto sempre a gente posta aqui no nosso Instagram, o Bom de Bola, fechou? Vamos começar aqui a falar dos goleiros, certo? Olha só, nós não teremos aí 3 jogos, Grêmio e Criciúma não é válido, o Juventude e Atlético Goianiense também não e o Internacional que iria jogar contra o Cruzeiro fora de casa também não, por conta das fortes chuvas lá, né? A gente espera que isso tudo possa passar o mais breve possível e o fato é isso, são 3 jogos a menos e você pode pensar, poxa, os times têm tudo para ficar muito parecidos, isso pode acontecer, não queira ser o diferentão demais, tá? Mas a rodada ela se apresenta dessa forma, é um início de mês, então para quem tá começando ou jogando ligas mensais aí, é um início, não comece mal, se a rodada se apresenta dessa forma, vamos encará-la de uma forma positiva e vamos para cima, e a gente tá só no início de um campeonato, 38 rodadas, é apenas a 5ª rodada. Porventura, estamos muito bem, principalmente nos times dos sócios, no nosso time aberto aqui, não tá tão bem como o time dos sócios, mas também não tá tão mal, né? Agora, o que tá pegando é a questão da valorização, né, pessoal? Tá bem complicado porque eles implementaram a questão da valorização e tá muito difícil de valorizar, tá muito complicado. O meu recado pra você é o seguinte, cara, monta um time pra pontuar, entendeu? Não tá tendo grande desvalorização e tá difícil pra ganhar a cartoleta, vamos pontuar, que é isso que vai dar premiação nas ligas. Então vamos trabalhar em cima disso. Nesse time aberto aqui eu tenho uma limitação de cartoleta e vamos lá para as indicações. O Everton, o Palmeiras joga fora contra o Cuiabá. É o melhor SG ao meu ver, tá? O mercado esportivo entende dessa forma, acompanha esse raciocínio. Palmeiras em 4 jogos em 3 não tomou gol e vai jogar contra o único time que em todas as partidas do Brasileiro não conseguiu marcar nenhum golzinho, que é o Cuiabá. Então o Palmeiras tem um excelente SG, no entanto, o que é que a gente tem que avaliar? Goleiro não é uma posição que retribui pontos da mesma perspectiva do que a gente escala ele, então gastar uma grana em goleiros, especialmente numa rodada cara, é um pouco difícil da gente pensar essa possibilidade. Então o que eu penso aqui? O Everton, um goleiro, custa muito caro para a rodada e precisa de 10 pontos para valorizar. Então para mim tá fora. Não tô fazendo a base. Everson, junto com o Palmeiras, o Galo são os únicos times que em 4 jogos em 3 não tomou gol. Os times que mais pegaram SG na rodada. Só que o Galo vai ter um jogo difícil ali contra o Fluminense. O Fluminense não vem jogando tanta bola, mas é um time que na maioria dos seus jogos faz gols, inclusive venceu o jogo fora pela Copa do Brasil 2-1. Everson também é um goleiro que precisa de muito para valorizar. Então, para mim, eu já vou... o Atlético Paranaense vem de uma derrota na Copa do Brasil, perdeu de virada pro Ipiranga 2-1, foi fora de casa. Mas o Bento é um nome muito bom. Nesse momento aqui é o cara mais escalado. Custa 9 cartoletas, o que eu considero um pouco mais caro. Precisa de 6 pontos para valorizar. Para mim, o Atlético Paranaense é o 2º melhor SG da rodada. Bento é um ótimo nome para a rodada. Para quem quiser, o momento dele é muito bom. A gente não pode deixar de considerar isso. Rafael, eu vejo o São Paulo das possibilidades como um SG que pode acontecer. O Vitória, quando jogou em casa, perdeu por 1-0 para o Palmeiras na rodada 1. O São Paulo em 4 jogos aí já tem 2 SGs. O último foi no jogo contra o Palmeiras 0-0 ali. Custa 7 cartoletas, precisa de 7 pontos. Eu gosto mais dessas opções aqui que eu vou falar. O John do Botafogo, que é bom goleiro, né? Vem de um SG contra o Flamengo, onde o Botafogo venceu 2-0. O Botafogo em 4 jogos tem 2 SGs conquistados e vai jogar com o Bahia, que não cedeu SG pra ninguém.
O Bahia vai lá e faz gol. Esse é o Bahia. Mas um cara que custa 7 cartoletas, ele precisa de 2 pontos para valorizar. Então eu acho que é um goleiro ok para rodada. O goleiro que mais me agrada para a rodada é o Carlos Miguel do Corinthians, que eu já tinha inclusive falado no último vídeo. É um goleiro que custa 5 cartoletas, 5,75, precisa de 1 ponto para valorizar. Inclusive salvou o Corinthians aí na Copa do Brasil. O Corinthians venceu 2-1, ele fez defesas difíceis, está em forma, e eu vejo como possibilidade também, mesmo sendo um jogo difícil contra o Fortaleza, o SG do Corinthians. 2 jogos do Corinthians em casa, ele não tomou gol. Rodada 1 0-0 contra o Galo, na última rodada venceu 3-0 o Fluminense. Então o Corinthians com Carlos Miguel, para mim, é a melhor opção no gol. Eu vou manter ele aqui e recomendo aqui, claro que tem um risco, mas fazer o hack do antinegativo com o goleiro. Você pode colocar de repente o goleiro Lomba, que é reserva, custa 6 cartoletas, e o teu reserva para ser titular, o Carlos Miguel. Seguindo a linha dos SGs, vamos começar. Eu filtrei aqui por média, mas vamos observar preço mínimo para valorizar dos jogadores de potencial para rodada. O Marcelo tá muito bem, num campeonato muito bom. Não dá para pensar no SG, inclusive o Fluminense joga com, para mim, falei até no nosso Instagram, depois você dá sua opinião por lá. O Galo é o que tá jogando melhor, a bola mais redonda no momento. Então, o Atlético Mineiro é esse time. E para mim aqui, coloca muito em risco esse SG do Fluminense, que já não é um SG que se sustenta assim seguro. Mas o Marcelo tá jogando muita bola. Então, eu gosto muito dos laterais do Palmeiras. Gosto bastante. Se a gente for olhar aqui a média desses jogadores aqui, você tem, por exemplo, o Piquerez, que nesse momento aqui que eu tô colocando nessa tela não tá aparecendo como provável, mas acredito que jogue. E o Piquerez está entre os mais escalados, tá jogando muita bola, tem bolas paradas. O SG do Palmeiras é o melhor, então acho interessante pelo menos ali você ter um defensor do Palmeiras. A maioria vai ter 1, vai ter 2, vai ter 3. Então Piquerez para mim é um nome muito forte, é o lateral que eu gosto mais. E você tem ali a opção do Mike, por exemplo, aqui do Palmeiras, né? Um jogador que custa 8 cartoletas, precisa de 6 pontos para valorizar. Laterais com grande potencial para rodada, a gente não tem ninguém precisando de poucos pontos para valorizar, se a gente for pensar nisso aqui, tá? Mas, por exemplo, os laterais do Atlético Paranaense eu gosto bastante. Aí você vai olhar o Esquivel a 7 cartoletas precisando de 5,50 para valorizar, eu acho um nome excelente. O Cap é um SG bem possível também para a rodada diante do Vasco, que vem de 2 jogos seguidos sem marcar gol. Eu tô falando do último jogo que perdeu em casa para o Criciúma e do 0-0 fora contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Então, um lateral do Atlético Paranaense é muito bom. Os 2 laterais do Palmeiras, Piquerez, Mike, Piquerez, Marcos Rocha, Esquivel do Atlético Paranaense e o Godoy na direita do Atlético, são os que eu mais curto. Fora esse case de laterais e desses times de Atlético Paranaense e também de Palmeiras, eu vou olhar aqui para o Botafogo e eu gosto bastante do Hugo, lateral do Botafogo, que está aqui. Bom, eu já venho falando algumas rodadas, é um lateral ofensivo, desarma bem, desde o início da temporada participando em gols. Pouca gente está falando dele, nem entre os 20 mais escalados. Acho um nome com um potencial bem interessante. Se o Ademir for para o jogo, então aí ele vai ter ótima oportunidade para desarme. Então, Hugo é um lateral que eu gosto também para a rodada. Ó o Piquerez aqui, ó, tá aparecendo aqui. Falei que não, mas ó, 11 cartoletas Piquerez, precisando de quase 8. É bastante, mas é o lateral que tem um potencial muito bom para a rodada. Correndo por fora num jogo onde vão se enfrentar 2 laterais esquerdos que vêm muito bem, assim, jogam bola, Capixaba e Ayrton Lucas, embora para mim são laterais que ficam mais secundários aí para a rodada. E é isso. Vamos falar agora dos zagueiros, pessoal. Kaká do Corinthians, inclusive, vem de gol no Campeonato Brasileiro e vem de gol no 2-1. Ele fez gol de cabeça de novo, então olho no Kaká, embora seja um zagueiro que custa mais de 10 cartoletas. Mas, ó, para critério de valorização, ele tá excelente aqui. Ele precisa de menos 0,32, ele já tá legal ali para valorizar, né? É isso que ele precisa. O Kaique Rocha, para mim, é unanimidade. Todas as rodadas eu tô colocando ele como um cara unânime e ele não vem me decepcionando. Então, 7 cartoletas o Kaique Rocha do Cap, 4 pontos ele precisa para valorizar. Ele tem uma média de 6, tá muito bem, jogou todas as partidas. O Félix Torres, ele tá mais barato que o Kaká, eu gosto mais do Kaká, só que ele precisa de muito para valorizar aqui. Então o Kaká seria uma opção mais interessante pelo time do Corinthians, dentro daqueles SGs. Coloquei os zagueiros do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro, junto com o Palmeiras, 4 jogos, 3 SGs, é por isso, embora tenha um jogo mais difícil contra o Fluminense fora de casa. Os zagueiros do Palmeiras são muito bons, você tem um Murilo, só que custa 12 cartoletas e precisa de mais de 9 pontos, é muita coisa, né? O Basta
Bastos, pra mim, do Botafogo, é um bom zagueiro que a gente pode olhar. Olhando a rodada, custa pouco e precisa de menos de 4 pontos para valorizar, então Bastos do Botafogo é um zagueiro para você poder fechar teu time, encaixar legal ali. E também o Gamarra, esse cara salvou aqui um dos gols antes de sair o gol da virada do Atlético Paranaense. Gamarra, 5 cartoletas, é mínimo para valorizar de 1.30. Então essa dupla de zagueiros do CAP também acho válido de acordo com o que você vai compor. Defensivamente dá para dobrar Atlético Paranaense sem problemas, dá para fazer isso. Vai ter gente que vai triplicar, tá tudo num pacote. Vamos lembrar que são 6 equipes a menos, então são muitas possibilidades. Se a gente for multiplicar 6 times a menos e você pegar ali 11 jogadores, são o quê? 66, menos 66 jogadores que a gente poderia colocar e diversificar em termos de estratégia na montagem do nosso time, né? Conta de padaria aqui, viu? Você não me leve muito a sério não em relação a isso. Aqui, basicamente é isso. Então, dos zagueiros, é olhar para Palmeiras, Atlético Paranaense, Botafogo principalmente e Corinthians na figura do Kaká. Vamos para meiuca, pessoal. Não vou mudar. Scarpa tá mantido, é titular. Até rimou aqui. Scarpa tá jogando muita bola. Contra o Fluminense não tem nada a ver de lei do ex. Ele tá bem demais. Então, o Scarpa estará no meu time, muito provavelmente em todas as minhas bases. É um jogador que custa quase 14 cartoletas, é um jogador que precisa de quase 10 pontos para valorizar, mas ele tá entregando todo o jogo praticamente a participação em gol, quer seja com assistência, quer seja fazendo gol, então ele tá muito bem, o Scarpa. O Flamengo não tá jogando bola, falei mais uma vez muito lá no nosso Instagram, dá tua opinião lá também, inclusive tem enquete sobre isso, mas o Flamengo não tá jogando bola, não tá jogando. Só que o De La Cruz, cara, acho que é um jogo que pode dar bom pra ele, certo? Pode dar bom pro De La Cruz. Esse jogo ele pode desarmar e tal, só que o Flamengo não tá jogando muita bola. É um jogo, cara, teve vaia, vaiaram Tite. O Flamengo não tá jogando legal, certo? Vai jogar contra o Bragantino fora. O Bragantino costuma complicar pro Flamengo. O Flamengo não passa confiança, mas mesmo assim, o De La Cruz é um nome que eu gosto pra rodada, tá certo? Dos meias aqui do Botafogo, Danilo Barbosa é o cara que tá pontuando melhor, então pode ser uma opção, custa 8, precisa de 4 pontos pra valorizar, não é tanto. O Lima, que fez gol aí na vitória do Fluminense, custa 10 cartoletas e precisa de 6 para valorizar, pode ser uma opção contra o Atlético Mineiro. O Mateuzinho, que no último jogo em casa fez uma pontuação muito boa, mais de 15 pontos, custa 7 cartoletas e precisa de 4, então provavelmente ele vai atingir, porque a média do Mateuzinho normalmente ele bate só de média básica. Então isso aqui é interessante em termos de valorização, embora seja um jogo difícil, e o São Paulo com 3 zagueiros eu vejo uma possibilidade de SG nesse confronto, em uma análise um pouco mais detalhada. E por falar em análise um pouco mais detalhada, marca aí, tá certo? Nossa live será no sábado, 11h45, estaremos abrindo a nossa sala para aquela resenha, eu e você e eu e a galera no chat. Aquela live que ajuda na tirada de dúvidas, 11h45 aqui no nosso canal no YouTube, tá marcado sabadão de lei. Pra mim é um nome muito bom, porque o Arias vem mantendo uma média básica. É o cara que tem melhor média básica de todos os jogadores até aqui. Isso passa despercebido, mas eu tô aqui pra te falar isso, tá? O Arias vem muito bem. Escalei, inclusive, dei a dica aqui pra vocês. Escalei no meu time exclusivo e foi muito bem. Na última rodada ele fez 5.40 só de média básica e ele tá muito bem. E o jogo que não foi válido pro Cartola, ele deu uma assistência pro gol do Cano. Então ele também estaria acima de 5 pontos. Nesse jogo contra o Atlético Mineiro, eu acho o Arias um ótimo nome, custa mais, né? Ele precisa de 10 pontos para valorizar, quase 15 cartoletas, então não é para todo mundo, tá? Não é para todo mundo, mas eu acho o nome do Arias excelente, tá bom? Gosto do nome do Garro. Na última rodada ele fez 8.10, ele deu uma assistência no último jogo, é um cara muito participativo. Tem esse jogo contra o Fortaleza, ele muito intenso. Acho que o Garro a 7 cartoletas precisando de 6 pontos para valorizar também é um nome válido para rodada. Eu já falei do Scarpa, né? Para mim tá à frente do Zaratio, que fez gol inclusive na Copa do Brasil quando o Galo venceu por 2-0 em casa o Sport. Ele tá bem também. Vejo ali possibilidade de meias do Atlético Paranaense. O Zapelli, que deu assistência para o gol do Canobi no 2-1 do Ipiranga, Copa do Brasil derrota, pode ser um nome interessante. Dá pra gente olhar e a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso na nossa live. E o Rafael Veiga pode ser um jogo bom para o Veiga. Inclusive eu tô mantendo o Veiga nesse time, nessa base aqui,
porque ele tem o pênalti, tem as bolas paradas, ele não estourou ainda na pontuação, mas cara, o Cuiabá tem sido um time que tá sofrendo muito gol. O Palmeiras em 4 jogos só marcou um gol, tá devendo muito. Pode ser um jogo, esse é um jogo bom pro Veiga começar a aparecer, tá certo? No mais, é isso, vamos ficar de olho. Atacantes estão aqui, ó. Canóbio, pra mim, unanimidade, jogando muita bola, média básica, custa 13 cartoletas, precisa de 7,43 para começar a sua valorização. Acho muito difícil deixar o Canóbio de fora. A gente tem aqui jogadores que vão precisar de pontos para valorizar, tá, pessoal? Não falava sobre a questão da desvalorização na última rodada, mas isso aqui acontece aqui também. Então a gente tem algumas possibilidades. Dos atacantes do São Paulo, você tem o Ferreira, que custa 10 cartoletas e precisa de 6 pontos para valorizar e tá fazendo bons jogos quando joga. O Wesley deu uma assistência ontem pela Copa do Brasil, precisa de 10 pontos para valorizar em casa. Pode aparecer, só que o Corinthians ele foi muito bem na última rodada, só que a 3 não vinha jogando bem. Então assim, é um padrão que a gente não pode ir tão longe assim, se apegar a uma amostragem um pouco pequena. Eu gosto dos atacantes aqui também do Atlético Mineiro, tá? O Paulinho tem sido artilheiro, mas eu gosto demais. Os dois atacantes do Galo são bons nomes para a rodada, mesmo fora de casa contra o Fluminense. O Fluminense precisa jogar mais bola, vai jogar diante do seu torcedor, precisa vencer, vem de derrota 3-0. O Paulinho é um bom nome e o Hulk é um bom nome. São dois bons nomes, dois jogadores que custam caro e que precisam de uma alta pontuação para valorizar. Então, se a gente está olhando aqui o Paulinho precisando de 12,92 para começar a valorizar, 14 pontos ele precisa, a gente coloca aqui, por exemplo, o Hulk. O Hulk custa quase 16 e precisa de quase 11 para valorizar. Então, são dois jogadores do ataque do Galo caros e que precisam de uma pontuação alta. Porém, são jogadores que vêm entregando muito no time que mais constrói, que vai ter espaço para trabalhar e que podem retribuir boa pontuação. Então, eu gosto do nome dos dois atacantes do Atlético Mineiro. Da mesma forma que eu falei do Ferreirinha, vamos olhar para o Luciano. O Luciano, só de média básica na última rodada contra o Palmeiras 0-0, ele fez mais de 8 pontos, 8,20. Se tiver penal, pode pegar a bola para bater. Luciano, muito participativo contra o Vitória. Gosto do nome do Luciano e, claro, também o nome do Caleri, que está entre os mais escalados de momento que eu estou gravando aqui. 11 cartoletas, precisa de 8 pontos. O Caleri é um jogador muito decisivo e sim, pode aparecer mais uma vez. Vamos olhar para os jogadores do Botafogo também. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, um time que marca muitos gols e que vai jogar contra o Bahia, que é um time que costuma sofrer gols. O Bahia tem um SG conquistado surpreendentemente nesse Campeonato Brasileiro, mas se defende com brechas, dá espaços. E o Botafogo jogando em casa, normalmente quando a gente espera e tem que confiar no Botafogo como favorito, jogando em casa, ainda com esse peso de primeiro colocado do Brasileirão, lembrando tudo que aconteceu na última temporada, pode dar ruim. Mas, pelo que o Botafogo está desempenhando com o trabalho do Arthur Jorge, que eu já falei aqui para vocês, atacantes do Botafogo são bons nomes. O Luiz Henrique, que fez gol contra o Flamengo, quase 14 cartoletas, precisando de 10 pontos para valorizar. Aí você tem o Júnior Santos, que vem no início de temporada muito bom, 8 cartoletas precisando de 4 pontos para valorizar. Acho um nome excelente para você encaixar. Custa pouco, é um custo-benefício bem interessante para a rodada. Júnior Santos do Botafogo. Vou falar aqui para vocês do Pedro do Flamengo, que é o cara que o Flamengo não joga bem. O gol foi de quem do Flamengo? Foi do Pedro. Só que o Flamengo tá chutando pouco no gol, a bola chega pouco no Pedro. Então isso tá atrapalhando muito, só que ele é o finalizador. Para essa rodada não tá entre as melhores opções. Gosto da opção aqui do Pablo, tá, pessoal? Do Atlético Paranaense. Olha só, um cara que custa 7 cartoletas, que tá muito bem no início de temporada. Precisa de 4 pontos para valorizar, jogando em casa contra o Vasco. Pablo é um bom nome, inclusive a dobradinha Pablo Canóbio é possível. Sempre tem uma dobra que dá pra gente aplicar. Veja essa dobra do Cap contra o Vasco, uma boa. E o Pablo é um nome diferente aí pra rodada. O Julimar já é aquele cara que fica na pontuação média ali de 3 pontos e tudo mais, né? Um atacante aqui como o Endrick, eu acho um nome excelente. Como eu falei pra vocês, 4 jogos do Palmeiras, 1 gol apenas, marcado, é pouco. Só que é um jogo bom pro Endrick, custa 10 cartoletas. É até difícil deixar o Endrick de fora nessa, pelo que o Cuiabá não vem apresentando e pelo que o Palmeiras precisa fazer gol.
Então o Palmeiras acho que vai ter um jogo bem propício aí. O Endrick é um excelente nome para a rodada. Gosto mais do nome do Endrick, que você tem Flaco Lopes a 5 cartoletas precisando de 4 pontos para valorizar. É uma possibilidade também, mas é muito a gente explorar esses times ali com possibilidade, perspectiva de gols, beleza? De treinadores, para mim, são 3 opções. O Grêmio saiu fora, quero o Renato Gaúcho. O Juventude saiu fora, quero o Roger. Também custava pouco. Então, para mim, Arthur Jorge do Botafogo é o treinador mais barato e o que precisa de menos pontos para valorizar. Então eu gosto muito do nome do Arthur Jorge aí na rodada. E é inclusive o treinador de melhor média dos que eu coloquei aqui. Tem melhor média do que o Cuca, que também vejo um ótimo nome a 10 cartoletas precisando de 7 para valorizar. E o Abel Ferreira, que custa quase 12 e precisa de mais de 8. Então, pra mim, dos treinadores, são esses 3 aí. Gosto muito do nome do Arthur Jorge. Meu time inicialmente está escalado e será atualizado na nossa live do sábado às 11h45. Eu te espero por lá, tá certo? Ó, meu goleiro é o Carlos Miguel. Tô fazendo hack com o Marcelo Lomba aqui, como eu falei pra vocês. Nas laterais aqui eu tenho Piquerez do Palmeiras e Esquivel do Atlético Paranaense. Meio de campo eu tô com Eduardo do Botafogo, que eu não citei, mas falei do Danilo Barbosa, mas o Eduardo pode ser uma surpresa. Ele não é um jogador de cartola, mas pode aparecer. Scarpa do Atlético Mineiro, esse eu não tiro. E Rafael Veiga, um jogo interessante para ele. E no ataque eu estou indo de Canóbio, que eu não abro mão e acho um capitão excelente. Júnior Santos do Botafogo, um ótimo capitão. E o Endrick, eu tô colocando o Endrick de capitão, mas eu vou deixar a faixa com o Canóbio, tá? Meu treinador aqui é o Arthur Jorge. E a minha linha de defesa, que eu não falei para vocês, é o Kaique Rocha do Atlético Paranaense e o Bastos do Botafogo. E esse time custou 111 cartoletas. Cabe no teu orçamento? Quantas cartoletas você tem aqui? Me fala se você gostou desse time. Se tem algum nome que eu coloquei aqui que você não tinha pensado, mas que tem um potencial. É isso, tá? Eu gostei desse time. Será atualizado na nossa live do sábado. Beleza? Quero muito agradecer a você que ficou do início até o final aqui do vídeo. Se você pulou para ver o time, volta para não perder nenhuma dica. E pedir o seu like se esse vídeo você gostou desse vídeo. Deixa o teu like aqui, você vai dar uma moral muito grande para mim. Se inscreva no canal para não perder conteúdo de qualidade, receber a notificação bonitinha do YouTube. E é isso, e se você gosta do nosso trabalho, me acompanha lá no grupo grátis do Telegram. Se quiser fazer parte dos meus grupos exclusivos, tá nesse QR Code aqui do lado, no link da descrição. E me acompanha lá no Instagram, o Bom de Bola. Eu espero lá também no Instagram, o Bom de Bola, tá? Porque a gente tem uma comunicação diária por lá, tá bom? Tem caixinha de perguntas, inclusive, tirando tua dúvida, tá bom? Deus abençoe você, sua vida, sua família. Comenta aqui, compartilha e vamos pra cima. Tamo junto, até sábado, 11h45. Falou, tchau. I've been all around the globe trying to protect your soul.